Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui de volta ao canal A Vida é Freud, com um convidado hoje mais do que especial, um convidado que na verdade é uma experiência diferente para mim, para ele, né? Que normalmente ele trabalha nos bastidores junto com a nossa querida Jéssica, que está aqui, faz a mágica acontecer, como a gente fala com todos os convidados. Quem já esteve aqui comigo deve já estar imaginando de quem eu estou falando, né? Estou falando do Brasa, nosso produtor artístico, nosso fotógrafo da área de TI. Ele controla som, luz e faz tudo acontecer. E por que eu trouxe o Brasa hoje aqui, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, isso, né, um podcast que é algo novo perante a história da comunicação, né, desde lá do microfone com fio, das primeiras transmissões lá nos anos 30, 40, não sei, talvez você tenha até mais informações, transmissões portáteis, né, comunicação portátil, porque já tinha antes, até, mas de uma forma muito mais complexa. E hoje a gente, com o celular, você viaja o mundo, você traz informações do Japão, da Austrália, do outro lado do mundo em questão de segundo. E com qualidade. E com qualidade, né? Então, Brasa, queria que você contasse um pouco pra gente dessa história, né? Você que tem essa bagagem de comunicação, porque o pessoal vai entender o quanto que isso é bom e o quanto que isso pode ser ruim também, né? Seja bem-vindo ao seu estúdio e ao nosso canal, beleza? Bom, primeiramente, é uma honra, agradeço o convite. Não é babando ovo, mas já babando ovo é um dos canais que eu curto demais. Né? Graças a Deus temos vários canais rodando aqui. E o de vocês é um dos que tem um ótimo conteúdo, né? Obrigado. A grande maioria dos canais aqui tem um ótimo conteúdo, mas o de vocês eu aprecio particularmente. Muito obrigado. Fala de uma área que eu curto muito, né? E só tenho a agradecer, né, por esse convite e estamos aí à disposição. É engraçado porque muitas vezes ele fica ali nos bastidores e ele interage com a gente, só que muitas vezes a concentração dele é outra, a produção é outra, só que esse cara tem muita coisa para falar pra gente, né? Você tem muita coisa para falar, porque a comunicação está ligada diretamente ao cotidiano, à vida. Sim, né? sim. Sem comunicação. Sim, sem comunicação, né? como falava o velho guerreiro, né? Quem não se comunica... Se estrumbica. É isso. Né? Alô, exatamente. Estava à frente do seu tempo, né? Está muito à frente do seu tempo. E aí, Brasa, você começou na área de TI, segundo você já nos contou em outra oportunidade, e daí, como que foi para isso tudo? Entrei na área de TI, assim, por falta de opção, na verdade. Ou melhor, por ser uma das poucas opções na minha época que fazia com que você imaginasse, nossa, eu posso galgar algo a mais, né? Eu sempre tive um perfil PJ, nunca quis bater cartão. Nunca quis bater cartão. Vou levantar... Bati cartão, sim. Bati cartão porque é necessário, né? Não teve como fugir. Né? Mas eu não via projeção, nada contra, pelo amor de Deus, mas não via projeção para mim, né? Eu pensava assim, que eu preciso trabalhar por conta, que aí eu tenho mais possibilidade de ganhar. Isso desde pivete eu imaginava dessa forma, né? E eu vi na informática, na época era um boom, né? Informática, inclusive nas grandes empresas tinha o CPD, né? Hoje não existe mais CPD, que era a Central de Processamento de Dados, né? CPD. Que era uma sala com ar-condicionado, uns mainframes gigantes. Eu, como sou da área de segurança... Você passou por isso. Eu passei por isso o que acontecia? Era uma área que... Pode pegar fogo na fábrica inteira, lá não podia. Menos no CPD. Então, o sistema de alarme era a nossa proteção, extintor, não podia... No breaks e tudo mais. Nossa senhora, uma coisa assim, a gente cuidava do CPD assim, lógico, né, das outras coisas, mas o CPD era o cérebro. A alma. Era o cérebro, exatamente, nada podia acontecer. Então, eu vi nessa área uma possibilidade de projetar e trabalhar por conta. Por quê? Desde aquela época, a TI, né, a tecnologia de informação, permitia você atacar em todas as áreas.
Sim. Né? Se você se você desse manutenção, você podia atender a curva ABC de clientes. Né? Se você fizesse desenvolvimento, cara, você tinha tanto indústria como comércio, como particular para atender. E eu vi uma mega oportunidade e entrei. Né? Tanto que eu programei em Clipper, né? E tinha o MS-DOS? Era dessa época, onde era tudo monocromático. Sim, sim. Né? Ou a tela era toda verde toda ambá, ou toda branca. Era tudo monocromático. Né? Quando veio o colorido, foi a coisa... Tinha o COBOL de Basic COBOL, também, tinha o DBasic, que era um banco de dados, né? O COBOL, que era uma linguagem, Fortran, Basic, né? Que era uma linguagem de baixo nível, e Clipper, que era uma linguagem mais amigável. Tá. Entendeu? Tanto para programar como para o usuário. E eu migrei para o Clipper. E assim, você com essa veia curiosidade aí de tal, você já tinha noção de computador em casa? Porque os PCs em casa, eles não eram comuns, as pessoas não tinham em casa, como tem hoje celular, notebook e tal, né? Primeiro os monitores, a estação lá, o HD. Mas como é que aguçou essa curiosidade de computação? O pessoal falava, vou fazer computação, né? Na verdade, foi terminando a 8ª série, todo mundo tá conversando, o que a gente vai fazer? Eu falei, vou fazer informática, e eu percebi que era o negócio. Entrei. O meu primeiro computador foi um TK300, da Prologica. Era um teclado. Não é um teclado hoje. Tá. Entendeu? Você ligava na televisão, né? Olha só. Televisão de tubo. Sim. Estamos aqui falando do tempo dos primatas. Isso. E para gravar a sua programação, sabe aqueles leitores de fita cassete, tiracolo? Tá. Né? Você colocava a fita cassete lá, tinha que anotar qual o volume, a velocidade e tudo para poder puxar depois o que foi gravado. Coisa de louco. Então, meu primeiro computador foi esse. Então, foi no primórdio mesmo. Depois veio os 286 da vida, né? Desse eu pulei para um 286, que na época era extraordinário. E eu consegui, esse segundo computador, pegar um com um monitor colorido. Nossa, você era estrela do bairro. Monitor Emerson. Não, na época, cara. As pessoas ficavam pedindo na época veio o pessoal da Cisco, que tinha a empresa Cisco aqui em São Bernardo, foi lá dar uma olhada no computador, que a gente tinha importado, inclusive. Eu com um amigo meu que trazia coisas de Miami, né, e tudo mais. E aí a gente montou esse computador aí com peças e tudo mais, e um baita computador, 286, HD de 40 GB. Nossa. Celular tem mais hoje, HD, cara, era um bloco desse tamanho assim. E foi aí que eu migrei, comecei a atender realmente empresas, né, como uma pessoa jurídica, comecei a atender o comércio em geral, fazendo sistemas e tudo mais, e fui para a área de tecnologia. Foi o que me deu uma grande experiência, não só como empresarial, mas também com conhecimento, porque eu atendia um advogado, atendia um psicólogo, atendia um motel, vários motéis aqui, eu fiz sistema para ele, atendia todo o comércio, e isso foi me trazendo bagagem. Né? Isso foi me trazendo bagagem e me deixou assim, na época, numa situação muito confortável. Né? Tá. E aí, quando a gente pega essa evolução que você falou da informática, obviamente que nós estamos já no embrião de rede social. Sim. As BBS da vida, cara. Porque até então, quando veio... Eu fui mandar meu primeiro e-mail em 97, que a gente fazia ainda... Já tinha computador na empresa, a gente digitava, imprimia as CIs, assinava, né, um documento e levava a primeira folha, que o menor aprendiz pegava os vícios de quem recebia. Que ele ia na fábrica inteira entregando. Certo. Não tinha e-mail ainda. Já tinha internet, mas a fábrica... ainda não tinha elas foram migrando aos poucos. Legal. Daqui a pouco a gente estava com e-mail. Nossa Senhora. Sim. E aí foto, né? Os relatórios antes do e-mail a gente tinha que mandar revelar foto. Aí esperava um dia. Cadê o relatório? Não, tô esperando a foto. Esperando a foto. Cara, e depois veio a tal da 1 hora, né? Express tal. Exato. Aí você fala, nossa. Que eram as mini labs. Mini laboratório. Aí você, agora não posso atrasar o relatório, porque agora é só 1 hora. Tem que correr, tem que correr. Então, tudo isso estava sendo preparado, obviamente, né? Que se a gente for falar numa linha do tempo, para explosão do que é internet, do que é rede social, que é hoje um... E você falou um negócio muito interessante,
Por que não tinha essa interação antes? Porque a rede de computadores, rede física mesmo, ainda não era um negócio natural nas empresas. Então tinha esse negócio, os micros eram ilhados. Era. Quando veio a rede física, aí com os e-mails e tudo mais, que começou a dar esse boom. E aí você falou, tinha que esperar, a gente tinha o tempo de revelar foto para poder fazer o relatório, quer dizer, ficava folgado. Hoje é tão invertido o negócio que, cara, o seu relatório tem que estar pronto antes de qualquer coisa que venha agregar nele. Exatamente. E assim, alguns aplicativos, por exemplo, você já faz algo na área, você não faz mais o relatório, você completa um aplicativo. É um negócio de maluco. Uma outra coisa também, o Brasa, a aula, né? Eu que fui professor do ensino técnico e tal, até hoje, né? Com as aulas na área da psicanálise, você tá dando aula, aumentou a régua, porque você tá falando aqui, o aluno, se ele quiser te contestar, obviamente que ele tem todo o direito, mas ele pesquisa antes. Se você não tiver preparado para aula, ele olha na hora, não, é isso aqui, ele te mostra em tempo real que você tá errado, caso você realmente esteja. Tira o seu crédito, né? Exatamente. Então o professor hoje, ao mesmo tempo que ele tem a facilidade, ele leva a aula num pendrive, se ele quiser, né? Hoje é tranquilo, ele não tem mais ou que deixa andar na nuvem, baixa na hora. Nuvem, na hora, o que ele for. Tá muito fácil para o profissional hoje, né? Fazer o seu trabalho dentro de sala de aula, o exemplo da aula que eu estou falando. Só que não adianta, se não tiver qualidade, os caras te derrubam. Te derrubam. Você tem que ir com autoridade. Tem que ir com autoridade. Senão... Tá fácil, mas você não pode ir sem conhecimento, senão os caras te derrubam. O pessoal derruba. E aí começa as redes sociais, Brasa. Como é que foi essa explosão que você começou a visualizar lá na frente? Ninguém nem falava. Podcast, na verdade, nós estamos falando de talk show, que na época lá daquele cara famoso dos Estados Unidos lá, que é o primeiro, esqueci o nome dele até, Jô Soares, o Letterman. O Jô Soares começou imitando o formato. Né? Sempre teve isso, né? Sim. Canais de entrevistas, a Marília Gabriela e tal. Sim. Mas o podcast explodiu. Né? Uma coisa assim... podcast e vídeos, né? Que nós vamos depois falar de alguma coisa nesse sentido. Sim. Você visualizava isso? Você imaginava que ia chegar nesse ponto? Então, cara? Como eu sempre fui de TI... Toda vertente eu começava a dar uma olhada. Por quê? Eu te falei que eu programava em clipe, era tudo monocromático, né? Quando apareceu o Windows, eu não dei muito crédito, porque eu pensei, o Windows é para usuário comum. Entendi. Eu sou um técnico, aquele negócio, eu sou técnico, né? Sou técnico. É o ego, né? Sim. E aí, cara, eu não migrei. No que eu não migrei, e os clientes pedindo, né? O Windows, não sei o quê. Eu falei, se liga, o Windows não é para usuário comum, então, né? E aí, é uma matemática tão simples, cara. Existe mais usuário comum ou mais técnico no mundo? Então, o que vai vender mais? Então, aquela visão que eu tive lá atrás, cara, isso aqui que tá... Eu não tive depois, né? Com o Windows. Nisso, eu perdi mercado. Foi a primeira vez que eu quebrei. Caramba! Entendeu? Perdi a maioria dos clientes. Porque você não estava preparado, né? Não migrei. Todo mundo queria uma programação, mouse, não existia... Cara, quando eu programava, não existia mouse. Era no teclado? Tudo teclado, não existia mouse. Entendeu? Não existia nada disso. O pessoal fala do Windows 3.11, mas existia o Windows 3.1. Antes do Windows, existia um sistema operacional da IBM, né, o OS da IBM, que era visual já. Então, estava tudo me apontando para isso. Aí veio a Apple também, vindo com o visual. Tudo apontando para isso e eu na minha cadeira aqui, confortável. Não, eu sou técnico. Não vai pegar. Não vai pegar. Putz. Então, depois dessa queda, eu falei, cara, tudo que aparecer, eu tenho que embarcar. E uma das coisas que começaram a aparecer junto com o visual, né? Eu falei das BBS, que era uma rede de comunicação antigamente, que era tudo digitando, assim, linha a linha, você conversava num chatzinho muito tosco. Aí veio o ICQ.
O ICQ. Cara, o ICQ foi uma maravilha, rapaz. Explosão, eu lembro do pessoal falar do ICQ. ICQ, você falar com todo mundo à mesma hora, ao mesmo momento, era um bacanal da internet o ICQ, cara. E aquelas salas de bate-papo do UOL, do BOL. Exato, cara. E você entrava de madrugada, porque era mais barato. Era um pulso, na verdade, né? Você entrava, era um pulso só, né? E você ficava horas conversando com pessoas do mundo inteiro. Mundo inteiro, cara, era verdade mesmo. Aí eu falei, cara, isso daí vai render muito. Não vai ficar só nisso, né? Não vai ficar só nisso, entendeu? E, cara, as coisas foram acontecendo de uma forma... Depois foi acontecendo muito rápida, né? Tão rápido que estava difícil de você se atualizar e você tinha que estar constantemente voltando ao zero. Quer dizer, sempre consumindo, sempre aprendendo. E hoje, quem é de TI e não volta ao zero constantemente, ele, em questão de meses, é passado para trás. Ô Brasa, você compactua comigo de que depois da Revolução Industrial, a Revolução Digital é o maior evento da humanidade? Isso é inegável. Isso é inegável. É inegável. Cara, não tem. São marcos, né? Que você... Demais, né? Não tem como você... não. Há controvérsia? Não há, né? Não tem como você falar não é. Entendeu? Mudou todo... O formato das coisas a base das coisas são as mesmas, né? Só muda o modus operandi, né? A internet, você vê as mesmas coisas acontecendo, mas com um time muito mais rápido. Nossa entendeu? Senhora, é muita rapidez. Muita rapidez. A minha filha, saindo um pouco, depois a gente volta. Fique em a paz. minha filha, eu tô falando de mouse. O mouse para mim foi uma coisa nova. A minha filha bebezinha, ela já entendia que mexendo no mouse mexia a setinha na tela. Eu falei, cara, mas como isso? Como pode? Né? Tudo bem que veio e aprende, mas, cara, é muito novinha. E ela mexia no mouse e sabia que estava mexendo na tela. Fui ensinar uma vez uma senhora, vendemos um computador para ela e montaram para ela o computador. E eu fui depois ensinar a mexer, que a gente fazia isso, né? Sim. Quando a gente vendia equipamentos. E uma senhora, na época, devia ter seus 50 anos, eu estava com meus 20 e poucos. Cheguei lá, eu falei, senhora, cadê o mouse? Ela falou, mouse? O mouse. O aparelho que a gente mexe aqui. Não veio o mouse, não. Aí, tô lá mexendo, meu pé encostou em alguma coisa no chão. Fui ver, era o mouse. E isso não é piada e não é meme, isso é sério. Aí eu olhei o mouse lá embaixo, eu falei... minha senhora, o mouse tá aqui. Mouse é isso, é. Eu pensei que era que nem a máquina de colocar... De costura. Que de você aperta com o pé. Tem aquele que é eletrônico, né? Que você pisa com o pé. Aí eu falei, cara, ela associou. Sim. Legal, top. Né? Ela associou com o tempo dela, com os parâmetros dela. Eu falei, cara, que louco, né? E a minha filha simplesmente já sabia que mexendo ali o negócio... Então, a revolução digital, né, ela realmente é outro marco que divide o mundo. Divide o mundo, cara. Porque você sabe que hoje, né, dentro das indústrias, existem, assim, não hoje, né, de um tempo, planos de contingência de bug, né, de problemas muito estruturados, tanto quanto dos de combate a incêndio, de enchente, de parada de energia. Por quê? Com tudo isso acontecendo, parou a produção, ok. Até greve, né? Que é um negócio que é recorrente, que impacta, né? Impacta. E TI hoje, você para. Também, você para. Você simplesmente, o cara não sabe o que produzir se ele não tiver acesso ao que foi planejado pela área. A logística não sabe nada. Fica cegas, tipo um navio cego. Exatamente. Então... Cara, é um negócio assim impressionante, porque quando você emitia uma nota na mão, ou na datilografia, o problema era a parada da produção. Exatamente. Por greve, Mas a parte administrativa cuidava. Hoje é o contrário. Hoje não vai. Não vai. É uma dependência muito grande. É um avanço muito grande em contrapartida de uma dependência muito grande, naturalmente. Exatamente. E só que agora a gente entra numa questão... muito, não digo latente, muito em cima disso. Com todas as revoluções vem consequências, certo? Então você vê a Revolução Industrial, ela trouxe danos ao meio ambiente, trouxe danos à saúde, à sociedade, né? Crianças trabalhando, tudo, né? E
tá aí, né? A gente sabe, tudo que você cria, não tinha carro, o carro ajuda, mas só que ele contribui muito, né? Os veículos automotores com poluição, não elétricos, acidente, e aí vai. Com tudo, beleza. A internet, a rede social, tudo que nós falamos, ela talvez, acho que uma das coisas mais democráticas que a gente tem no mundo hoje é a internet, porque basta o ser humano ter um celular, ele tem acesso ao mundo inteiro, um celular com acesso à internet, né, que hoje quase acho que nem fabrica sem. Não. E nós não estamos falando, vai falar, mas aquela população ribeirinha lá, tá tudo bem, gente, mas ainda é possível você achar, ainda tá? É possível, ainda é possível exatamente. Você achar. Em algumas tem. Algumas têm. Acesso à internet de rádio. A internet E satélite. Ao satélite. Então, ela é democrática. A pessoa tendo um aparelho para acessar. E se ela não tiver aparelho, antigamente tinha, até um tempo atrás, tal lan houses, né? Sim. Que o pessoal que não tinha pagava lá por hora, por um pouquinho, e fazia o que precisava fazer. Exatamente. Isso traz a reboque muita coisa ruim também, né, Braga? Sim. A gente vê aí crimes, né? Tanto os crimes de hackers, de invasão de sistemas, até o da Casa Branca, né? Sim. Foi invadido um tempo atrás, um Pentágono, né? No caso, você imagina nós, pobres mortais, né? E em cima disso tem aquela pergunta, né? Nós estamos falando hoje aqui, será que o celular vai falar do que a gente está falando? Você já viu isso também, né? Fala, acabei de falar disso, cara... Como que é? Você abre uma empresa, daqui um dia já tem pessoas te mandando para vender coisas. É muito louco isso, né? Uma vez estava conversando com um amigo meu, né? E ele falou, cara, isso daqui não é de Deus não, velho. Eu tava comentando, né? De Viagra, não sei o quê, de repente só veio propaganda de Viagra pra mim. Como é que esse cara sabe? Eu expliquei pra ele como que funciona, né? Então você vai ter que explicar pra todo mundo. Na verdade, hoje, nós estamos... O celular é uma extensão nossa. Tão ao ponto de, às vezes, você sair de casa e se sentir... E se você esquecer o celular, você se sentir nu. Sim. E eu falo isso de mim. Às vezes, esqueci o celular em tal lugar. Eu tenho que voltar. Porque é necessário, se tornou uma extensão e se tornou um vício. Não vamos tirar, né? Não. Como você falou, traz o lado ruim, traz. Sim. Então, o que acontece? Você está conversando e o seu sistema operacional celular, que geralmente a gente usa o Android, iOS, né? Ou o iOS, são os dois mais, né? São os dois que imperam. Ele está ouvindo o que você está falando. Entendeu? O seu celular está ouvindo o que você está falando. Ele sabe que é você? Entendeu? Ou ele capta? Não, ele capta o seu celular. Você está com ele, você está falando na proximidade aqui, ele está ouvindo o que você está falando. E esse papo que nós estamos falando aqui, inclusive o celular está aqui, ele vai pegar os pontos importantes, entendeu? E vai trazer para você. Olha, isso aqui que você estava comentando, você consegue comprar. É uma grande rede comercial. Uma grande rede comercial, isso que eu ia falar. A verdade é essa, é uma grande rede comercial. O intuito de toda a humanidade é o comércio. Perfeitamente, também concordo. Desde a época dos burgos. O intuito de toda a sociedade. E aí, pode ser ela capitalista, pode ser ela socialista, seja qual for o sistema, o intuito é o comércio. Se não houver comércio, não tem transação. Não tem. Entendeu? Então ele vai trazer para você o que você está falando. Esse meu amigo estava falando de Viagra, que ele queria experimentar o Viagra, veio o Viagra para ele. Entendeu? Você fala de uma patologia, vai vir sobre a patologia. Vai vir sobre médicos, sobre receitinhas para como você resolver aquele negócio. Não, esse entendeu? Da receita essa semana, como eu conversei com algumas pessoas, familiares e tal, simplesmente os vídeos começaram a vir com coisas de, olha, suco de não sei o que, toma isso, toma aquilo. E pronto. Caramba, e aí velho. Ele cria um algoritmo, que todo mundo pergunta o que é algoritmo. É exatamente a coleta desses dados, seja ele digitado ou falado, e aí ele começa a entender qual é a sua necessidade, e ele vai trazer exatamente tudo que você precisa. Vai ser natural. É a mesma coisa, você entra no Netflix e você começa a escolher um tipo de filme no seu perfil. O seu perfil vai mostrar, geralmente, aqueles filmes que você sempre busca. Sim. Isso é o algoritmo. Então é assim que funciona. É assim que funciona, funciona. Por falar nisso de captar, né, essas
coisas que eles colocam e sobre a democratização que é, né, a democracia mais pura que tem, que é a internet, mais ou menos, né? No Brasil, ultimamente, nem tanto, mas vamos falar, hoje, ao que você atribui, por exemplo, pessoas como Anitta, que num determinado vídeo ela está no banheiro fazendo as suas necessidades, gravando, posta e tem milhares de visualizações do vídeo de uma pessoa no seu momento íntimo dentro de um banheiro. Isso é a cabeça do povo ou como que é isso, cara? Na sua visão de produção, de conhecimento? Eu tenho a minha opinião, mas vamos lá. Eu vou falar primeiro da visão dentro da minha profissão hoje. Tá, né? Depois a sua pessoal. E depois a minha pessoal. Legal. Bom, vamos lá. Dentro do como nós produzimos vídeos, filmes e tudo mais, clipes, podcasts, a gente entende o seguinte, que há uma demanda. Há uma demanda. O que eu vou produzir? O que a demanda pede. Por exemplo, você escuta muito rock, ou melhor, é disseminado rock and roll hoje em todas as redes, hoje você escuta muito menos rock and roll e mais sertanejo. Por quê? Porque a demanda é de sertanejo. Um produtor vai produzir o quê? O sertanejo. É o que dá dinheiro. Voltamos à questão do comercial. Sim. Tá? Então, o que as pessoas querem hoje, e aí agora eu vou pro viés pessoal e até numa base psicológica que você tem mais autoridade do que eu para falar, cara, as pessoas gostam de ver. Perfeitamente. Vou usar um termo mais pejorativo. O ser humano quer ver a desgraça, entendeu? A gente estava conversando em off aqui. Se você está andando numa via e você tem um acidente, hoje o pessoal para ficar filmando. É muito mais interessante eu ver a Anitta tatuando o ânus ou tendo o seu momento íntimo do que uma conversa como essa que está tendo agora. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Acabou. Então, o nosso vai dar o quê? 100 views? O dela vai dar milhões de views. Milhões de views, Isso, aí vem do ser humano em si, o psique da humanidade. Aí você pode... Eu mando a bola pra você de volta. Não, você fecha isso aí. Não, é incrível que às vezes você tá lá e não sejamos hipócritas, porque a gente, hoje, é o que a gente tá vendo. A gente vê, a minha filha e a minha irmã fazem vídeos que a minha irmã tem uma loja, é um brechó, chama Labela, né? Essa foi pra você, hein? Jabá. Labela. Labela fica onde? Labela fica na Avenida Gilda. Eu precisava, depois eu ponho o nome aqui, por favor. Produção, lembra aí pra gente pôr aí. Contato Labela. Labela. E a minha irmã, ela faz uns vídeos com a minha sobrinha. TikTok? Do TikTok. Da vendas de roupa, essas coisas e tal. Cara, super legal. Pessoas que estão cozinhando, nós aqui e tal. Sim. Não é esse o problema. Agora, quando você começa com coisas escatológicas, violência, exploração de crianças, cara, isso é uma coisa assim Deplorável. E o que a gente tá vendo ultimamente, tem o deplorável e tem o tosco, que o cara... Vou dar um exemplo. Vou comer uma casca de banana, ele pega a banana e coloca na cara da mulher dele. E pronto. Nossa, cara, que coisa engraçada. Como as pessoas conseguem achar que isso... E quem faz... Fala assim, eu vou fazer, porque todo mundo ganha. Tá ganhando, eu quero ganhar também. Eu também quero ganhar. Muito louco. Aquele efeito dominó, né? Você falou da filmagem, eu lembro, eu trabalhava numa empresa em Mauá, tava vindo em direção a Santo André, e bem ali na frente da Pirelli, ali na fábrica, cara, tudo parado. Eu ia chegar atrasado, porque eu dava aula em São Bernardo na época, né? Falei, olha, tá um trânsito que não tem a menor ideia do que aconteceu, tá? E aí eu passei, né, com muita dificuldade ali, o trânsito liberou, eu vi que tinha uma carreta parada, polícia, SAMU, a gente já imagina, falei, acidente grave e tal, e fui pra escola. Cara, eu cheguei em São Bernardo por volta de, a aula começava às 7, cheguei atrasado uma meia hora, 7h30 e tal, gente, não, tá tudo bem, olha o vídeo, já tinha vídeo das pessoas, daquele acontecimento, do acidente, olha, foi lá.
Daqui a pouco o cara fala, olha esse aqui, a cabeça da menina no meio das rodas. Eu falei, gente, para, eu não quero ver, desculpa. Eu, com todo respeito à família, a pessoa com quem, as pessoas que foram embora, a família, mas eu não vou compactuar com isso. E um monte de gente filmou, né, aquela coisa ali, das pessoas no meio, né, entre rodas, mortos, e fazendo... A escola inteira só se falava nisso, né? Gente... E viraliza. Viraliza uma coisa, viraliza. Né? A autópsia do menino lá que morreu. A morte dos Mamonas. Onde que não a rede social... Não tinha rede social, entendeu? mas era por e-mail viralizou por e-mail, entendeu? Cara, um negócio assim, e as pessoas... Marília Mendonça, né? Que foi, né... um boom de informação. Você falou do ser humano. O ser humano, ele é violento. É perverso. Perverso, violento, é natural isso. Nós passamos a vida toda tentando nos controlar. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade. A pulsão de morte, quem é da área de psicanálise vai saber o que eu estou falando, até da psicologia, evidentemente. Até o nosso ato de mastigar, ele é um ato agressivo, se você for olhar. Exato. De lacera, né? A gente arrebenta. É uma coisa pra assim, saciar né? a nossa fome, exatamente. Né? Exato. E até a tá ligado ao frenesi animal de querer comer. De querer, de pegar. Então, por exemplo, até que na minha primeira aula de psicanálise, eu pergunto, quem é capaz de matar aqui? Tem pessoas que não... A Maria fala quem é. Que não, tá bom. Seu filho sob ameaça, você sob ameaça, ou algo, a legítima defesa, não importa. Não importa. Cara, aí a gente fala do id, ed, superego, né? O id é a pulsão, é a vontade, é a explosão. Né? Que nós temos o superego, é a repressão, e o ego administra. Só que nessa hora, da hora que você tá sob risco... Quem manda é o id. Cara, vem uma loucura e você vai pegar no pescoço de alguém... Se for o caso, você vai matar essa pessoa, você vai fazer o que você for. É o natural do ser humano. É o natural. Então, essa violência que ela já existe, quando ela vê uma outra violência, igual aquela, a menina que foi... só que tem algumas pessoas que talvez estejam um pouco mais... O acidente de Boechat, lembra? A gente até comentou no outro dia. Lembro. A menina lá se matando para abrir a porta. Tirar e o os marmanjos filmando. Cavalão, marmanjo. Eu usava outras, não vou usar aqui agora. Sim. Uns caras lá filmando. E, se eu não me engano, ela tinha uma patologia. Ela vamos pesquisar depois, mas ela tinha ainda tinha uma deficiência. Cara, não é deficiência, ela tinha uma doença, alguma coisa assim. E ela simplesmente no impulso. No instinto também de proteção. De proteção. Né? De falar, pô, eu vou lá. É uma pessoa já, né? Que fala assim, de repente. Não, vamos colocar evoluída, cara. Eu não sei se eu tô errado. Pode ser que ela. Mais do que aqueles, com certeza. Com certeza. Mais do que aqueles, com certeza. Então. Esse tipo de tragédia, esse tipo de vídeo, essas coisas, por isso que as pessoas hoje com um celular na mão conseguem tantas coisas, tanto dinheiro. Você pega, eu falei que o nosso canal aqui, eu não estou preocupado se vai ter ou não vai ter, e eu dou nome, por exemplo, pessoas que, né, Felipe Neto, por exemplo, esse cara, né, que eu falo com a minha filha desde pequeno, falo, olha, não é uma coisa boa. Perfeito. Depois, se um dia ela assistir e tirar as conclusões dela, né? Mas cada orientar, né? Cara, o cara é milionário falando de coisas. O outro faz piscina de não sei o que, de Nutella, não sei. Cara, é muito fútil. Não, a futilidade, né? Umas coisas fútil. Assim, extremamente. A intimidade das pessoas sendo explorada com isso, pessoas que são pedófilos, psicopatas, doentes, pessoas que aproveitam-se disso. E utiliza essas ferramentas com a exposição que as pessoas fazem. E é aí que está o grande problema da internet, da democracia. Exato. Né? E Brasil, uma coisa que eu não estou entendendo, e aí eu não quero nem entrar na polêmica, tá? De governo ou não governo. O governo fala hoje em repreender humoristas, pessoas legalmente trabalhando ali, tal, e vai assistir quem quer também. Consegue bloquear contas, E essas contas dessas pessoas, né, ou, no caso, conteúdos que são ruins, porque do mesmo jeito que tem pessoas fazendo coisas boas, tem pessoas fazendo... Os caras filmam assalto. Hoje tem assalto, o cara festa lá não sei aonde, os caras com os fuzis
comemorando o assalto que foi feito. Não tem como hackear não, rastrear PIN, essas coisas. Eu não entendo como que a tecnologia ela consegue. De novo, né? Você acabou de falar, o preço da democratização da internet, a liberdade é esse. Você tem o bom e o ruim. E o ruim parece que não é tão combatido quanto quando alguém quer perseguir alguém. Como que é essa mistura toda, cara? Vamos lá. Primeiro, é possível localizar totalmente. Tá. Totalmente. Ah, mas o cara tá usando um provedor lá da Casa do Chapéu, que não sei... Não tem essa, cara. É possível localizar. Né? Quando você entra na internet, você tem uma identidade. Certo. Você tem Todo mundo, cada você usuário... tem uma identidade. Tá. Você tem um IP lá que vai falar onde você tá, qual é a região, entendeu? Você tem uma identidade. É possível localizar. O que acontece hoje, que sempre aconteceu, tá? Vou dar um exemplo muito claro para você. Se a filha do governador for sequestrada, em quanto tempo a polícia vai se mobilizar? Não estou falando de achar, se mobilizar. Questão de minutos. Quantas pessoas vão ser mobilizadas para isso? Não só em questão da segurança pública, mas também da mídia. Sim, sim. Se for a filha do José da favela, simplesmente vai ser mais um número na estatística. Uma estatística. Então nós temos uma seletividade. Na internet é a mesma coisa. Eu vou combater o que é interessante para mim. O que não é interessante, deixa rolar. Entendeu? Simplesmente isso. O que é interessante para vamos colocar para o Estado, e aí, sem falar A e B, sim, tá? É o Estado. O Estado. É o Estado, não tem A nem B. É o que tá agora, não tem essa. Estamos falando do atual, mas o anterior é a mesma coisinha. O que é interessante para ele é o que vai ser combatido. Não é interessante, deixa rolar. Essa é a grande verdade. Infelizmente, eu estou falando do Brasil porque eu vivo no Brasil, não conheço outros países, eu só sei de ouvir falar, tá? O que acontece no Brasil é que nós temos uma seletividade em tudo. Nós somos partidários em tudo. Infelizmente, o Brasil vive hoje, ainda mais intensamente, uma cisão burra. A ou B? E em tudo, não é só política. Tá? E na internet acontece a mesma coisa. O que é interessante, não só para o governo, mas para quem domina a massa, o que é interessante eu vetar? Eu vou vetar. Pô, mas aquela situação ali é muito mais degradante, é muito mais pejorativa, é muito mais... Tá atingindo essa turma? Não tá, então deixa rolar. Deixa rolar. Cara, é muito louco. Por exemplo, você vê... eu gosto muito de futebol, sou torcedor e tal. Aí sai briga de torcida, aí a imprensa fala... Torcedores tal marcaram o encontro pela internet, Cara... Pra brigar. Eles marcaram encontros, a polícia rastreia, ela podia ter monitorado. Na estação tal, nós vamos se encontrar lá pra brigar, hein, tal. É interessante? Não. É interessante? Não é... O pessoal pode falar assim, o brasileiro só fala de questão financeira, só do dinheiro. Não é, cara, é a grande verdade. É a grande verdade. É interessante. A gente volta ao cerne da nossa questão aqui com relação a conteúdo. Tudo que essas coisinhas sem graça, ou violentas, ou apelativas, dá dinheiro. As pessoas gostam, né? Então deixa rolar. Gostam. As pessoas gostam disso. Então, pra gente questionar, eu demorei um pouco pra falar assim, porra, a gente tenta fazer um negócio, mas não adianta. Se você... Não. Aí vem um papo que nós tivemos há um tempo atrás. Qual que é o seu objetivo? Tá? Primeiro, qual o seu objetivo? E o que você vai fazer para chegar nesse objetivo? Você quer ter um conteúdo sério? O seu objetivo é levar para as pessoas algo que realmente... Tô precisando, eu sei que ali eu acho, ou você quer ser só entretenimento? Se você quer ser só entretenimento e você quer ter só likes, se você quer monetizar a qualquer custo,
faça o que você quiser, cara. Põe um polidense aqui, desce no pirocóptero aqui pelado. Coisa mais linda do mundo. Tá entendendo? Vai dar dinheiro, o pior cara. Que você fala, eu fico Entendeu? imaginando. Não, eu imaginei cena, também, Entendeu? Mas vai rolar, vai dar dinheiro, vai dar dinheiro. Vai ser o bom, caramba, o Rica fez, parecia a Chuli descendo ali, pelado, vai dar dinheiro, dá até corte esse papo agora, hein? Ricardo fazendo golpe da Chuli pelado. Caramba, cara, entendeu? Já imagino. Já pensou, querido? Tá entendendo? Vai dar dinheiro, né? Vai dar like. Vai dar dinheiro. Vai. Né? Agora, se você fizer um corte, qual o preço? Né? Se você fizer um corte, vamos falar daqui, como se chamava o setor de TI na época do Onça? Era CPD? Putz, não é interessante pra mim. Claro que não. Né? Então, mas eu tô confortável assim. É esse o X. Eu tô se você aí eu vou te falar das ilhas democráticas que existem na internet. A gente falou que é uma democracia geral. Não, a internet vive de ilhas democráticas. Tá? Para quem é interessante seja, né? Exatamente. É a sua ilha democrática. É a minha ilha democrática. Né? É a ilha democrática da Jéssica. Tá entendendo? Um exemplo, vamos voltar, Monark. Ele criou sua ilha democrática. Entendeu? Até onde, né? Até onde não atingiu ninguém. Atingiu quem? Exatamente. Tá foi entendendo? O tal do cancelado, né? Cancelado. E hoje em dia o cancelamento, né? As pessoas falam assim, é como a gente tem liberdade, mas ao mesmo tempo não tem liberdade. Não tem. Falar assim, você está cancelado. Gente do céu. Hoje em dia as piadas, lógico, né? A gente mudou o padrão. A gente até teve o papo aqui. Eu acho que a gente tem que se adequar. Com certeza, né? Com a Kaline, que foi sensacional. Foi top. Que nós falamos aqui exatamente isso. A reboque disso também veio o medo. Nós comentamos aqui com ela, né? Eu falei, por quê? Antigamente, você ia na padaria, no bate-papo com ela, nós falamos sobre o manquinho, ou o tal, não pode pôr mais apelido na cédula lá de eleição da CIPA e tal. Mas, por exemplo, você chegava numa padaria, tinha lá o Ceará da padaria. Quem nunca foi numa padaria? Ceará. Ele é um personagem Ceará. Hoje, se você chegar lá e chamar ele do Ceará, pode ser que tenha alguém que vai se levantar. Vai falar, não, mas ele é um cidadão que ele trabalha, ele não é o Ceará, ele é o José Carlos, não sei quem. Cara, então você fica com medo também. Sim, claro. Né? E ele tinha esse personagem que era o Ceará, vamos dizer assim. E você não está sendo pejorativo. Na verdade, é a identidade dele. É a identidade dele. Não defendendo nada, mas é a identidade dele. Aí vem, né? Você vai ser cancelado. Aí o que vai acontecer? E às vezes o Ceará não tá nem aí. Não tá. E aí do lado alguém vai ligar o celular e vai ficar já esperando que eu agrida alguém. Exatamente. Ou que eu seja agredido. Na expectativa de ter uma luta, cara, de ter uma briga ali. Existe um filme antigo chamado Os Monitores. Tá? Preto e branco. Procure esse filme. Não lembro quem é o autor, tá? Depois a gente pode pesquisar. E fala exatamente dessa vigilância, né? Da atitude dos cidadãos. Sim. Independente, né? Então, como é que você vai se comportar? Hoje, esses monitores são celulares. Sim. Como é que você vai se comportar? E show. Como é que... Como as pessoas hoje estão em show, gente? Eu nunca vi. Antigamente, na nossa época, a gente ia pro show. Vamos acender os isqueiros, se lembra? Isqueiro? Pra fazer aquilo, o público todo. Hoje é um celular, cara. Mas só que as pessoas, essa é a parte visual, mas as pessoas, a banda, ferramenta, seja quem lá tá cantando aqui fazendo show, as pessoas estão transmitindo, filmando, né? E ela não tá olhando a quem ela pagou pra ir ver. Ó, cara, eu tô vendo o meu ídolo, ou os meus ídolos assim, e eu não tô... Na verdade, tá virando um certo protagonista, né? Eu estou transmitindo o show pra vocês, olha, entendeu? Eu tô no show tal, e aí você começa a ter visualização e tudo mais. Cara, é louco. É louco. É uma revolução. E assim, né? Aí a gente vai falar do darwinismo aqui. Você teve um salto lá quando você não se adaptou ao Windows, né? Que você falou. E aprendeu a lição, né? A lição aprendida, isso a gente aprende a todo momento. Dizer que o forte é aquele que se adapta, né? Simples.
Simples. A gente precisa se adaptar. A minha filha, você falou de filha, né? A minha filha era pequenininha, ela já queria ver Xuxa no picador. Tipo, era Xuxa, porque a gente tinha o DVD, e aí eu tinha o notebook, aí ela colocava, ela punha o fone era maior que ela, né? Punha o fone, que ela não queria assistir televisão, total autonomia ali, cara, daqueles videozinhos que tinha, filminho, né, de música só, e tal, e assistindo. Ela tá na ilha democrática dela. Cara, e hoje tem, né, o TikTok faz dancinha e tal, que aí é o momento dela, só que por outro lado, né, eu fiz uma palestra para um pessoal, na época daquela violência da escola, inclusive, pessoal, na minha próxima entrevista nós vamos trazer pessoas que estiverem envolvidas diretamente com escola, com os alunos, linha de frente com a escola do estado, o medo que foi aquele período que nós passamos aqui há 2 meses praticamente, né? Falar do ponto de vista dentro de sala e como os alunos estão vendo isso, né? Porque... Como estão vivendo hoje. Aquele aluno lá, eu já falei em outra entrevista que ele avisou que ia fazer, né? Sim. E teve curtidas. Sim. Então, como que tá ocorrendo isso na escola? Então, vai ser um papo muito bacana. Top. Então, Brasa, eu fiz uma palestra para umas crianças, né? De uma pastoral, de uma igreja, do catecismo, e fiz para uma escola do estado. E enfatizando o seguinte, para os pais da escola, não que já eram adolescentes, 17, dos pequenos, assim... monitorem os seus filhos. Isso eu falo. Aí, nossa, invasão de privacidade. Fala de mim o que você quiser. Fala pra mim. Tá? Protejam seus filhos, protejam suas crianças. Tem verdadeiros demônios por trás desses celulares, por trás de notebooks, fazendo coisas das trevas. Tá? Não tô falando, é misticismo. Não, eu tô falando de maldade. É real, da maldade. De maldade, de sequestro, de tráfico. Monitorem essas crianças. Estamos vendo isso constantemente. Também dei uma palestra na igreja uma vez e perguntaram para mim sobre... Na época o celular não era tão difundido, mas o notebook, o computador, a CPU, toda a casa tinha. E eu falei para eles, olha, o lugar do computador é na sala, onde todo mundo está. Porque no quarto, porque no sozinho, quarto, cara... Você está deixando gente entrar na sua casa. Exatamente. E olha isso, você que já eles falava... Não vão, entendeu? Né? Antes do boom do celular, do smartphone. Você fala, meu filho... Não, gente, os filhos vão ter que ter celular, porque é uma tendência. É uma naturalidade hoje. Escola, a gente sabe. É necessário. Né? Não também com 5 anos, 4 anos. Nós estamos falando de... Quando começa mesmo na escola e tal, fiquem atentos, olhem... Né, a mãe da minha Pega e minha pesquisa, filha, cara. Pesquisa. Pega e pesquisa. Olha, não tem essa de não vou ver. Não, vai ver sim, porque, gente, é uma idade complexa. Porque depois, quando acontecer a tragédia, é na sua casa que vai acontecer. Exato. Entendeu? Não é na casa do fulano que falou, olha, isso é invasão de privacidade. É na sua casa que vai acontecer. E quem vai responder por isso é você. São os pais, com certeza. Entendeu? Não tem a menor dúvida então disso. Não tem essa, cara. Tem que ver, tem que pesquisar, tem que monitorar. Tem que monitorar. E se vê alguma coisa, não tô falando que você vai pegar o celular e atirar pela janela. Chama para conversar, tenta explicar o que tá acontecendo. Põe na mesa, em pratos limpos, e seja um aliado do seu filho, da sua filha, do que está acontecendo. Porque, de novo, né, tem gente muito má usando dessa tecnologia, tá bom? Brasa, cara, nosso papo aqui eu não vi a hora passar. É verdade. A gente faz sempre uma resenha antes dos convidados, né? E eu sempre tive essa curiosidade, essa possibilidade de... Isso que a gente tá falando aqui, a gente já falou outras vezes, porém... correndo, preparando a sala, bate-papo, e hoje a gente teve a oportunidade e estamos compartilhando isso para muita gente ouvir. Como eu sempre falo, se o que a gente fala aqui atingiu uma pessoa que mudou para ela, igual quando veio a Roberta aqui da medicina chinesa, que veio a Kaline, que veio qualquer pessoa aqui, né, a Cláudia, que fala algo que alguém assistiu, isso tá compensando vale do que a gente falou. Vale tudo. Eu não tenho 13 mil, 15 mil visualizações, mas a gente tem uma pessoa que pode estar nesse momento querendo ouvir algo diferente. Necessitando. Para nós mesmos da produção, cara, você não tem noção o quanto nos ajudou em primeiro lugar.
virar muita chave. Cara, o que eu virei de chave, São Pedro perdeu pra mim uma sessão de terapia, chave, quase que uma cara. sessão de terapia E acontece gratuita, às vezes aqui, gratuita, né? A Jéssica fala, eu vou editar, eu fico prestando atenção, cara, né, Jéssica? Então, se pra nós, cara, tá valendo muito a pena, imagine para as pessoas que estão assistindo, né? É isso daí. Então, isso para mim vale tudo. A gente chega no objetivo que a gente estava falando. Exatamente. É esse o objetivo. Tá? E não vamos trair os nossos princípios. Positivo. Tá certo? Positivo. Brasa, muito obrigado pela sua participação. Que é isso, meu querido. Né? Você e a Jéssica que fazem a nossa... como falei, eu e a Miriam, a gente vem aqui, Malemar, se ligar o meu celular, imagina mexer nessa parafernália. Vocês não têm ideia aqui do que tem aqui atrás. Né? Um dia a gente faz um make-off aqui. Make-off. Né? Beleza? Brasa? Meu querido. Cara, você é fera demais, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, Prazer. gente. Até a próxima. Uhul.